Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo, de Kennedy Litaif. Eu estou aqui no cemitério local de minha região. Estou dentro do cemitério, passando por alguns túmulos, né, mostrando alguns túmulos, né? Acontece como na vida é assim mesmo, né? Você vai vendo que no começo assim os túmulos são mais suntuosos. Na cidade grande isso fica mais patente, isso fica muito mais evidente na cidade grande, né? No começo começam os túmulos mais luxuosos, os túmulos mais requintados, e depois, né, você vai só reduzindo o valor dos túmulos, né? Alguns nem tem túmulos, então você tem que subir lá quilômetros às vezes para visitar lá o seu ente querido que já se foi, né? Que quando a pessoa morre, a consciência apaga, né? Não existe nada além da morte, né? Assim como, volto a repetir, há 13 bilhões de anos, há mais de 13 bilhões de anos não existíamos e voltamos a não existir. Então essa história contada para as crianças, né, muitas pessoas a gente vê que elas morrem, né, colocam símbolos sobre seus túmulos, né, acreditando que elas vão para o céu, que elas vão ver Jesus, né, porque elas desconhecem o fato que existem mais de 10 mil religiões e 2 mil deuses. E o Jesus dela, a religião delas, não é melhor, não é diferente de Alá, de Maomé. E essa história que todos os caminhos conduzem a Deus, isso é conversa fiada. Deus é uma invenção humana, né? Um povo hebreu irascível, agressivo, beligerante, né? Um povo preconceituoso, um povo homofóbico, um povo que se achava que a história da eugenia começa com os judeus, não com os nazistas, que se achava melhor do que as pessoas, do que as outras pessoas, né? Era o povo escolhido de Deus, né? Porque ali está bem claro, né, que é Deus de Israel. A pessoa religiosa, muitas vezes, ela não tem condição nem de ser religioso, porque ela não lê nem a Bíblia, nem a própria Bíblia que ela diz que é religiosa, né? Ela fica lá ouvindo o que o pastor fala, ela fica ouvindo o que o padre fala, né? Aqueles trechos escolhidos a dedo, né? Isso, aquilo, nossa, aquilo enriquece até igrejas, né? Universal, o bispo Edir Macedo tem mais de 2 bilhões de dólares. Nossa, quanto dinheiro, né? Aí depois vem o R.R. Soares, né? Vem o segundo Valdemiro Santiago, o terceiro R.R. Soares, né? Tem o Silas Malafaia. E aí você tem uma imensa bancada no Congresso Nacional, né? Então você vê esse símbolo aqui simplesmente ele está ao lado do poder. Esse símbolo aqui que durante 21 séculos, uma mentira difundida, uma mentira, essas pessoas morrem, elas acreditando assim que elas vão para o céu, né? Que elas vão ver Jesus, que elas vão ver Alá, Thor, Odin, Zeus, Otã, Krishna, Mitra, né? Algumas pessoas podem ver que não tem nem túmulo, né? Não tem nem túmulo, né? Nem túmulo tem. Até aqui mesmo, no cemitério, tem também a sua marca social, a sua marca distintiva, né? Onde os que têm mais poder aquisitivo, eles têm túmulos melhores. E os que não têm tanto poder aquisitivo, eles não têm túmulos assim tão suntuosos, né, tão bacanas, né, que a gente pode ver aqui, tem, né, os túmulos bonitos aqui. E a gente vê que a marca, né, a marca do homem, a marca social, o estigma social, né, essa sociedade de castas, ela vige até mesmo dentro do cemitério, até no mundo dos mortos, né, que você vê que até no último suspiro ele carrega com ele as suas mentiras, né, a sua sujeira, a sua religião, a sua podridão. Ele prefere acreditar numa mentira, né, porque se consolar, né, com a mentira, porque as pessoas passam privações, passam necessidades, a vida é difícil, né, a realidade é dura, é hostil, mas enfrentando a realidade, encarando a realidade, eu tenho como resolver os meus problemas. Eu não preciso de me curvar a um Deus hebreu, eu não preciso de me curvar
a um pastor, eu não preciso de me abaixar, eu não preciso de ficar de quatro para um padre, simplesmente porque eu tenho medo de morrer. Porque eu sei que quando eu morrer, minha consciência apagará. E esses símbolos aqui só representam, simplesmente representam uma mentira, né? Pessoas que até no último suspiro morreram dentro de um sistema religioso, de um casulo religioso, de uma mentira, né? E aí eles falam, né, que o ateu não tem parte com Deus, né, não sei o que, isso e aquilo, de uma pessoa de uma outra religião, de uma outra religião até falando, estão me chamando de macumbeira. Primeiro que macumba é o nome de instrumento utilizado na África. Macumba é o nome de instrumento de percussão utilizado na África. Então, é isso que significa macumba. Macumba não significa religião. Macumba é um nome de percussão utilizado na África. A mulher, não que eu sou de Deus, que não sei o quê. É como se, por exemplo, os espíritas, o baixo espiritismo tem os seus conceitos. Tem os seus conceitos de Deus muito diferentes. Cada região constrói da sua imaginação, da sua cabeça, o seu Deus. Se você quer, no seu último suspiro, acreditar numa mentira e depois ter sobre o seu túmulo o ícone da ignomínia, da vergonha, né, da mentira que o homem vive, né? Esse aqui, respeitosamente, é o túmulo da minha esposa. Né? Esse é o túmulo da minha esposa, como vocês podem ver, minha falecida esposa, que eu amava muito. Amo muito, né? Eu coloquei aqui eterna saudade, meu amor, né? Porque nunca mais nos encontraremos. Infelizmente, né? Esse é o falecido pai dela. Infelizmente, essa daqui é uma placa, né? Que eu paguei. Eu paguei para colocar no túmulo dela, né, essa placa. Eu paguei o enterro dela, né? Porque é uma pessoa muito boa, uma professora, né? Essa aqui é uma foto da formatura dela, que foi o momento mais feliz, um dos momentos mais felizes da vida dela. Então eu fiz questão de colocar essa foto da formatura. Ela sempre foi uma boa pessoa, né? E nesse lugar aqui é muito difícil encontrar boas pessoas, né? As pessoas, elas gostam de prejudicar, de falar mal dos outros, né? Eu acho que, assim, elas justamente têm um comportamento em que os poderosos, né? Os líderes políticos gostam, adoram esse tipo de comportamento, né? Onde as pessoas não têm cultura, né? A pessoa morre acreditando, porque a única vida que temos é essa aqui. Eu acredito na realidade, eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito na verdade, entendeu? Eu sei que eu posso resolver meus problemas de uma forma lúcida, coerente, sem me curvar a uma mentira engendrada de mais de 2000 anos, 21 séculos, e as pessoas ainda acreditam nisso. Sabe, ainda chegará, quem sabe, um dia uma evolução em que as pessoas encarem isso como uma mitologia, né? Porque mas a mitologia grega não pode nem ser comparada à mitologia grega, porque a mitologia grega ela era muito chique, ela era muito evoluída, né? Você vê que o Freud mesmo utilizou muitos arquétipos, muitos conceitos da mitologia grega, complexo de Édipo, por exemplo, complexo de Electra, que é o oposto a versão feminina do complexo de Édipo, e para situar, para formar a psicanálise, né? Então, é isso que você está vendo aqui, né? Você vê que as pessoas, elas adoram a mentira, né? Porque é muito mais confortável, né? Consola. A pessoa está dentro da igreja e ali o que está em funcionamento é só o lado animal dela. Né? Aqui é um outro túmulo, né? Um túmulo mais simples, né? Isso aqui já tem mais poder aquisitivo, né? Essa é a marca, sim, que você vê que até no cemitério, no último suspiro, ainda fica a marca do status social, né, do homem, até mesmo no seu último suspiro, né? Que isso já não é bem do agrado do mundo dos mortos, né? Porque os mortos não se agradam e nem se desagradam. Mas sim do mundo dos vivos, né, que precisa da mentira para sobreviver, porque esses cadáveres aqui, muitos, né, já estão no ossos, outros não existem mais nem ossos deles, né, talvez, né, e então isso daqui é onde vamos parar, né, e aí você vive num mundo cheio de preconceito, né, cheio
de farisaísmo, muito farisaísmo, né, das pessoas, porque elas não querem encarar, enxergar a realidade. Quando morrermos, a consciência apaga. Não interessa que você seja cristão, que você seja ateu, muçulmano, budista, hinduísta, shintoísta, confucionista. Não importa, pouco importará a sua religião, se você seja da religião judaica. Pouco importará a sua religião quando você morrer. Você será corroído e consumido pelos vermes. Da mesma forma que o ateu, tendo você ou não crença em Deus, né? Porque aqui a história do Brasil, você tem que ver como que chegou o cristianismo no Brasil e como que chegou na Europa, como chegou em Portugal. É uma história de opressão, uma história de imposição, né? Nada se firma na sociedade sem se impor, sem ser através do poder. E a religião, ela serve como forma de controle social, né? Você vê que as pessoas acabam assim encontrando conforto, né, para suas misérias, né, para as coisas ruins da vida, né? Porque a vida tem mais coisas ruins do que boas, né? A própria vida em si é uma ilusão, uma mentira, né, na realidade. Se você olhar o átomo é formado o quê? De quarks, de prótons, de quarks. Esses quarks são formados de prótons, nêutrons, elétrons, e essas partículas são formadas por partículas ainda menores, né? É o que chamamos de nanotecnologia hoje, né? A tecnologia do infinitamente pequeno, né? Então, e se você então cada vez for penetrando mais na partícula do átomo, porque a origem da palavra átomo vem do grego. Átomo é o contrário de divisível, porque Demócrito acreditava que o átomo não fosse divisível. Só que o átomo é formado por partículas menores ainda, né? Por prótons, elétrons, né? por nêutrons, por quarks e por partículas menores ainda, chamada Boson Diracs. E se você olhar dentro do átomo, simplesmente você não vai encontrar nada, né? Tudo matéria, a relação matéria e energia, né? É um processo de reciclagem, né? É um ciclo de criação e destruição, né? Mas não através de um ser supremo, é lógico. Então, não através de um ser supremo, é lógico, né? Porque se você quer acreditar até o seu último suspiro, né, aqui acaba toda a vida, né? Você pode até construir, fazer a vontade dos vivos, construir um túmulo muito bonito, né? E colocar lá o símbolo da sua religião, né? Aqui a gente vê que é um lugar pequeno, então quase todas as pessoas são cristãs, né? Na cidade grande é muito diferente, né? Na cidade grande, assim, alguns são islâmicos, né? Mas a grande maioria, 86,6% maciçamente aqui no Brasil, são cristãos por conta da história do Brasil. Os portugueses trouxeram o cristianismo para cá, né? Trouxeram muita porcaria para cá. E dentre elas, né, veio esse lixo, né, chamado cristianismo, né? Aqui a gente vê a igreja, né? Ali no ao fundo tem uma igreja. E é isso aí, pessoal, né? Aqui mostrando mais uma vez o túmulo da minha falecida esposa. Acabamos podres, fedorentos, cheios de bicho, mas o homem é um animal, que ele coloca um terno, ele coloca uma batina, ele vai à igreja, ele acredita que haverá para ele, é o único animal que acredita que haverá para ele uma vida além túmulo, né? Ele acredita nisso. E como eu vivo num lugar pequeno, quanto mais pequeno o lugar, mais cheio de superstição. Tem gente que até hoje acredita até em chupa-cabras e mulas sem cabeças, né? Então, você tem países tipo a Suécia, né? Você vê que a Dinamarca,
por exemplo, né, a maior parte da população, 90% são ateus. Você vê que uma maravilha, porque onde tem cultura, onde tem conhecimento, não impera o atraso, né? Não dá para o pastor explorar, para o padre explorar a fé alheia, né? Você não vai se consolar com histórias, com contos da carochinha, tá vendo? Entendeu? Então, aonde tem a miséria, onde tem a desigualdade e justiça social, justamente eles precisam disso daí para desenvolver mesmo a religião, né? Por isso sempre a religião, ela sempre anda lado a lado com o poder. Questione, duvide, surpreenda-me. Eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal O Mago do Realismo, de Kennedy Litaif. Muito obrigado.